Entre Consultas é um podcast onde vamos desmistificar os conceitos da saúde de forma simples, divertida e descomplicada. Em cada episódio, conversamos com especialistas das mais diversas áreas da medicina para te ajudar a entender diagnósticos, tratamentos e tudo o que envolve o universo da saúde. Desde curiosidades engraçadas até dicas práticas, o objetivo é trazer uma abordagem integrativa e acessível para todos. Aqui a saúde é tema de conversa de forma leve, descontraída e sempre com algum humor. Prepara-te para transformar a tua saúde um episódio de cada vez. Então, bem-vinda, Dona Martins. Vamos dar. É sempre um gosto estar aqui. Obrigada. Eu tinha aqui uma apresentação para ti, mas acho que de ninguém melhor que tu para te apresentares, até porque tu és exímia nestas coisas. Nós partilhamos aqui outros projetos, Ok. nomeadamente aqui a Academia de Saúde de Sermates, que é uma academia de formação, e acho que tu, melhor que ninguém. Bom, como tu sabes, eu sou uma pessoa com várias valências e várias formações. Eu vou-me focar mais naquilo que faço hoje em dia, não é? Que é a medicina tradicional chinesa, que comecei em 2006. E desde então nunca mais parei, quer em formações, quer noutras áreas. E porquê é que eu decidi vir para a medicina tradicional chinesa? Eu acho importante contar esta história porque, de alguma forma, transmite a importância da medicina tradicional chinesa. Eu fazia medicina comportamental na altura e comecei Com a ver animais, com animais também. E aquilo que se passava é que eu comecei a ver que artigos científicos que falavam sobre a possibilidade de correção comportamental de animais através da medicina tradicional chinesa. Portanto, ansiedades, agressividades, outros tipos de comportamentos, estereotipos, etc. E a acupuntura e a medicina tradicional chinesa tinham bons efeitos nos animais. E pensei, espera lá, isto não pode ser, quer dizer, há aqui qualquer coisa de interessante, porque os animais não têm placebo. Quanto muito, os dogs têm placebo, mas os animais não têm. E havia muitos casos de animais tratados com medicina tradicional chinesa em jardins zoológicos, cujo dono não está mesmo presente. E fui então verificando que a medicina tradicional chinesa tinha comprovação científica, evidência e que de alguma forma se podia seguir por esse caminho. Então fui estudar medicina tradicional chinesa, sempre nessa vertente de tentar procurar os mecanismos e saber como é que ela funciona, sempre enverdando pela parte da investigação e cada vez aumentando o conhecimento. Eu sou uma pessoa cética e foi através dos resultados da medicina tradicional chinesa que eu verifiquei que realmente era algo em que eu podia apostar e que depois me fascinou por realmente ser uma terapêutica muito abrangente e que complementa muito bem o conhecimento convencional. hoje em dia sou apaixonada pelo que faço. Exatamente, sou apaixonada por aquilo que faço, dei aulas no ICBAS, fiz tutorias lá também na área da fisiologia, dei aulas, palestras na Faculdade de Farmácia, quase todos os anos fazia isso, dei aulas na CESPO, fui a coordenadora da acupuntura, da licenciatura de acupuntura no Instituto Piaget, em Vila Nova de Gaia. E pronto, e vamos cada vez mais focando na partilha de conhecimento, porque quem partilha o conhecimento tem sempre a possibilidade de aprender cada vez mais. E uma das coisas que eu aprendi ao longo de mais de 10 anos de ensino superior, portanto, de dar aulas em ensino superior,
o que eu aprendi foi que quanto mais eu ensino, mais aprendo. E por isso quero continuar a fazê-lo. E daí também o projeto da academia que temos em comum, porque acho que sempre que se partilha o conhecimento, toda a gente ganha. Não é? Nós, inclusive. Claro, claro. Já te antecipaste aqui a minha próxima pergunta. O que é que te motivava na componente leitiva, não é? Porque isto também é um grande desafio, tem muitas coisas muito boas, mas também é um grande desafio. Na verdade, a minha grande motivação para partilhar eu funciono um bocadinho com as crianças. Então, o fascínio pelo conhecer é que me leva a partilhar. Do tipo, olha o que eu sei. Olha que giro que isto é. Já viste? Podes ver isto assim, assim. Olha, e se viste por este ângulo, isto ainda é muito mais engraçado. E por isso toda esta minha motivação na partilha do conhecimento. Porque aprendo, como eu disse, e ao mesmo tempo tenho o gosto de dizer a outras pessoas: olha, tu tens essa perspectiva, esse ângulo de visão e tens esse conhecimento. Mas eu, por acaso, ao longo deste tempo e da experiência clínica e etc., verifiquei que se olhares por esta maneira, ainda podes ver para além daquilo que já sabes. Que é muito engraçado. E ao mesmo tempo, tu podes me ensinar a tua perspectiva sobre esse mesmo assunto. E quem é que ganha com isto? Os pacientes. Os pacientes e todas as pessoas que possam depois beneficiar de melhores profissionais de saúde. E é por isso que eu tento formar na medicina tradicional chinesa, mas também ao nível da medicina convencional. Para ter a globalidade o máximo possível, porque nós nunca chegamos à globalidade total, né? O máximo possível de conhecimento das diferentes áreas que possam ter, então, ação na nossa saúde. Daí que eu tenha também este conceito anel, que tu sabes que eu tenho, quer por defeito profissional e de formação, quer por perspectiva de vida, que me ajuda a perceber que existem tantas coisas que influenciam na nossa saúde que é bom nós conhecermos sobre essas diferentes coisas. Daí que muitas vezes na nossa academia apareçam assuntos tão diversos e relacionados com diferentes áreas que possam ajudar a que todos percebamos que a saúde é uma globalidade e não é uma hiperespecialidade, não é? Para quem, tocaste aí num ponto super interessante, para quem ainda não nos conhece, não te conhece, não conhece a nossa academia e nunca ouviu falar desde este conceito One Health, como é que tu o descreverias? O conceito One Health é um conceito acerca da saúde e de como nós podemos ter saúde, agindo quer na prevenção, quer no tratamento, percebendo que a saúde tem a ver com um conceito que está vigente na Organização Mundial de Saúde desde 1979, que tem a ver com o conceito biopsicossocial, que diz que a saúde vai muito para além do bem-estar orgânico. Também tem a ver, portanto, bio, também tem a ver com um bem-estar psicológico e com um bem-estar social. E como é que nós podemos ter tudo isto? Tudo começa numa boa relação social, que está associada também a uma boa alimentação, a um bom estilo de vida, a uma boa relação com o meio, e no meio nós incluímos a natureza, incluímos animais, plantas, incluímos os nossos pares, nossos amigos, nossos familiares, todas as pessoas com quem lidamos. E ao mesmo tempo também tem a ver
depois com as relações profissionais, porque nós temos que nos sentir bem, por exemplo, nos locais onde trabalhamos. A parte social tem que estar bem, nós temos que ter uma casa para morar, temos que ter boas condições sociais nesse sentido. Por exemplo, nós sabemos que as casas têm influência sobre a saúde. Uh, e uma casa úmida é completamente diferente de uma casa que não é úmida para a saúde das pessoas. Só para dar alguns exemplos de como a saúde é global, não é? E que temos que pensá-la dessa forma. Se eu posso fazer todos os tratamentos do mundo, mas se eu permanecer a viver num local que não gosto, que é sombrio, que é úmido, que tem propensão para ter bolores, que tem propensão para que tem um teto muito baixo e, portanto, é difícil arejar a casa, vai acumular mais bactérias, mais vírus, mais série de outras coisas, de agentes patogénicos, mais biológicos, e que vão ao mesmo tempo originar patologia orgânica, para além da patologia social que já possa existir e da patologia psicológica que também já possa existir. Por isso, a Organização Mundial de Saúde criou este conceito One Health, que também é praticado no ICLAS, por exemplo, em que temos medicina associada às ciências do meio aquático, associada à veterinária, de forma a dar, de alguma maneira, esta integração de todos os conhecimentos. Aqui é muito importante, por exemplo, o conhecimento da parte alimentar, muito ligada à engenharia alimentar, e muito por isso é que, por exemplo, nos Estados Unidos, a FDA, chama-se FDA, não é? Food and Drugs Administration, que tem a ver com o facto de a comida ser tão importante como o medicamento. Esta é a perspectiva, não é? E eu pensar que eu só posso ter saúde se comer bem. É um bocadinho isto que é o conceito FDA, está ali de alguma forma a mostrar-nos. E portanto, nós temos sempre que pensar que, além de termos que fazer o famoso exercício físico, comermos bem, termos relações sociais importantes, ter a parte psicológica de bem, para isso, o que é que nós temos que fazer? Tanta coisa. Ter um hobby saudável. Ter, pintar, música, ouvir música. A música é tão importante. Nunca nos podemos esquecer, por exemplo, que o nosso corpo são frequências. O nosso corpo funciona por ritmo, por frequência, por uma série de questões que estão ligadas a que a música nos traz, não é? Por exemplo, toda a gente sabe que quando vai para o mar, só o facto de ouvir o barulho do mar, as pessoas já se sentem diferentes, não é? Porque o mar tem um ritmo, uma cadência muito próxima daquilo que é a cadência do ritmo biológico humano. Por isso, tudo isto é preciso conhecer, e é preciso divulgar, e é preciso entender, e é por isso que eu, durante a minha vida, espero vir a conhecer cada vez mais disto e entender cada vez mais estes funcionamentos. Eu sou muito ligada à natureza, como tu sabes, e cada vez mais sinto essa necessidade de ter este conhecimento complementar, além da medicina chinesa, além do conhecimento convencional, além do conhecimento científico que fui adquirindo ao longo dos anos, também ter o conhecimento que não está escrito. O conhecimento que tem a ver com a experiência, que tem a ver, e que um dia pode vir a ser escrito, mas tem a ver com o facto de simplesmente sentir, percepcionar, estar lá, não é? O estar. Que eu acho que aquilo que falta muitas vezes nas sociedades atuais é o verdadeiramente estar. No presente. No presente, o aqui e agora, saborear o que temos agora. Ainda há pouco tempo tivemos um apagão, certo? É verdade. Foi na segunda-feira passada, houve aqui um Exato. apagão. E esse apagão, na verdade, acho que foi. Eu comentei com a Susana e
fui comentando com as diferentes pessoas que foram passando aqui. E uma das coisas que eu achei interessante e dizia, isto devia de acontecer programado, dá muito mais jeito, não é? Uma vez por semana. Porquê? Porque as pessoas estavam umas com as outras. Não estavam aqui, ali, acolá, através de um telemóvel, através de uma televisão, através daqui e daquilo. Estavam presentes umas com as outras. Foram obrigadas. Foram obrigadas e de alguma maneira viu-se a interação que as pessoas ainda são capazes de ter, e espero que durante muito tempo possam ter essa interação. E foi muito giro de ver os miúdos a brincarem na rua. Ao perto de minha casa, os miúdos estavam a jogar futebol na rua, que era uma coisa que se via quando eu era criança e que deixou-se ver. Portanto, não é muitas vezes pelos perigos, não, é porque as pessoas vão canalizar os seus comportamentos para coisas que parecem mais fáceis de interagir e que, na verdade, só vêm prejudicar uma série de questões nelas próprias. E foi muito engraçado de ver como nós podemos estar tão bem, na verdade. Eu estive toda a tarde e uma boa parte da noite em comunicações. E estiveste E muito estive bem. muito bem. E conversei, e estava na clínica, estávamos no jardim, a conversar, à espera que os pacientes viessem, que não vinham, porque nós não tínhamos comunicação, só veio um paciente. Mas foi muito giro de interagir e acho que estivemos tão bem nesse sentido, não é? Quando as pessoas conseguem saborear estas oportunidades e não entrar em pânico com uma coisa que não se justificava para entrar em pânico, não é? Ter calma, tranquilidade, as coisas acontecem e resolvem-se, não é? E aproveitar o bom que o mundo tem para nos dar, não é? Aproveitar o momento bom, a oportunidade boa, agarrar o positivo que o dia a dia tem. O dia a dia tem muitos desafios, mas em cada desafio nós podemos agarrar essa oportunidade de saborear o positivo que aquele desafio tem. Se tu puderes transformar de alguma forma a nossa da comunidade, que transformação é que tu gostarias de introduzir? Eu acho que a nossa comunidade poderia de alguma forma viver mais em comunidade, que eu acho que é aquilo que faz falta. Eu vivi assim, quer porque durante a minha infância, nos anos 80, nós ainda vivíamos muito assim, não é? Quer porque eu vivi nos Açores e quando eu estava nos Açores vivia-se muito em comunidade. E não há nada mais agradável do que, por exemplo, nós sairmos de casa e irmos conversar uns com os outros. Ou fazermos coisas em conjunto. Peças de teatro, música, brincadeiras, aquilo que cada um achar que é interessante fazer. E viver em comunidade, viver uns para os outros. E não viver para mim. Aquilo que eu noto que hoje em dia acontece é que as pessoas estão muito focadas em si próprias à espera que o outro faça por elas. Não sei se me fiz entender, ou seja, as pessoas vivem a olhar para fora, sempre para fora, à espera de terem benefícios para si próprias. Ora, não é possível, porque se as pessoas não fizerem coisas por si e quando perceberem que é muito mais prazeroso dar do que receber, então vão de alguma forma encontrar se calhar aquilo que muitas procuram, que é um bem-estar mais permanente, sem tantas expectativas e sem tanta ansiedade por isso mesmo. Portanto, se as pessoas se derem mais umas às outras, simplesmente pelo gosto de se darem,
as coisas acabam por fluir muito melhor. Como quando acontecem situações de crise, os portugueses nisso ainda são muito bons. Quando isso nota-se muito nas situações de crise. Situação de crise, o que é que vamos fazer? Toda a gente se une e resolve-se o problema. Porquê é que nós não fazemos isto no nosso dia a dia? Porquê é que andamos tão fechados, tão egoístas, com uma carapaça tão grande, não é? É simplesmente as pessoas deixarem, abrirem o coração, abrirem o peito, como dizia o professor Frank, e darem-se umas às outras. Simples. O que tu achas que mudou na nossa da sociedade e em todos nós e o que é que podemos fazer diferente para não nos tornarmos tão ansiosos? Nós vemos diariamente em clínica que as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais ansiosas, mais. Eu acho que o grande excesso de comunicação, eu não digo informação, porque há pouca informação, há muita desinformação e pouca informação. E esse excesso estimula demais as pessoas, torna. Eu ia para componentes mais científicas, mas pronto, não Mas vai, mas vai. mas pronto. Temos aqui demasiado amígdalas e ínsulas, tudo muito mais ativo, porque é como se andássemos constantemente em alerta, não é? Por este excesso de comunicação que está a acontecer. É estímulo atrás de estímulo, atrás de estímulo. E as pessoas ainda para mais procuram cada vez mais esse estímulo, porque depois é uma espécie de necessidade, exatamente, é uma espécie de necessidade, essa procura é constante. E isso vê-se muito pelo excesso das redes sociais que hoje em dia temos. As pessoas deviam de pausar muito mais. E daí que eu às vezes digo que é bom o mundo de vez em quando dar-nos assim umas pausas obrigatórias para que nós possamos. Ei, para aí! Oh, isto não é preciso andar aqui a 1000 a hora. Porque aquilo que está a acontecer hoje em dia é que toda a gente obriga toda a gente a andar a 1000 a hora. E depois diz assim, e tal, em consulta nós dizemos, tem que viver uma vida mais pausada, um estilo de vida mais pausado. Pois, mas sabe, porque eu tenho um deadline para fazer isto, tenho o meu patrão diz que eu tenho que ter os objetivos X e Y e etc. E as pessoas vivem completamente afogadas neste ritmo alucinante, não necessário para o bem-estar humano e para o desenvolvimento da humanidade, mas que nós achamos que o é. Simplesmente por toleira. Não aumenta a produtividade. É um erro pensar nisso. Aliás, agora os estudos demonstram precisamente isso. Até em países em que reduziram, por exemplo, o número de horas de trabalho e o número por semana e até por dia, demonstram que a produtividade aumenta e as pessoas acabam por fazer mais em menos tempo e vivem mais felizes. Ora, isto é o pretendido, não é? Mas para isso as pessoas têm que perceber que têm que ter tempo para fazer exatamente aquilo que querem fazer e não aquilo que acham que a sociedade quer que elas façam. E portanto, eu hoje vejo toda a gente. Eu tenho um problema com redes sociais, pronto, tenho que assumir. Que não tem que ser um problema, não é? Só não és adicta. Exato, não sou adicta. E noto que toda a gente quer ir para as redes sociais fazer qualquer coisa em redes sociais, porque acha que assim é que a sociedade o exige. Mas na verdade, se todos pensarmos ao contrário, se calhar começamos a ter muito mais produtividade naquilo que realmente fazemos, não é? Exemplo, eu vejo muitas pessoas, sei lá, agora existem muitos médicos, muitas pessoas em redes sociais. Se calhar se focassem mais na medicina e menos nas redes sociais, se calhar eram médicos muito mais felizes, sem tanto stress, sem tanta questão associada, porque acham que têm que todos os dias fazer uma coisa qualquer para ajudar as pessoas.
Se calhar se fizessem realmente uma ação na comunidade para informar as pessoas, se, lá está a história da comunidade, se fossem junto de uma junta de freguesia e começassem a promover muito mais saúde junto das pessoas, nem que fosse uma meia hora, explicassem às pessoas aquilo que fazem durante 5 minutos todos os dias em rede social, juntavam isso tudo e faziam nas suas comunidades a promoção da literacia, como se fez durante muito tempo em muitos sítios. Ok, se calhar para isso implica que outras pessoas estejam disponíveis. É verdade. Por isso é que eu estou a dizer que temos que pensar em conjunto, e em comunidade e não andarmos todos a achar que é o individual que nos faz mais felizes. Sabes, aquilo que eu sinto que acontece, eu concordo contigo e nós já partilhamos Sim. aqui em outros momentos, que efetivamente haveria aqui algo de algumas mudanças que eu acho que nos trariam muito mais qualidade. Que a questão é o alcance, porque aquilo que eu sinto, as pessoas já não estão fisicamente à procura. Pois. Mas as pessoas estão à procura de muito mais do digital. Pois eu Então sei. o alcance e a transformação é muito mais impactante quando estamos presentes no digital. E atenção, eu tenho um impacto por mim no digital porque sempre foi muito. Eu sei que É é verdade verdade. isso. Mas é que isso implica uma mudança de mentalidade. E tu achas Porque que se a isso vai mentalidade acontecer? foi. Eu acho que sim, sabes? Eu tenho esperança que sim. Porque nós vamos andar, e isto acontece frequentemente quando se desenvolve tecnologia, seja ela de que tipo for. Ah, nós andamos frequentemente muito à procura de pá, agora é que esta tecnologia é espetacular, não sei o quê. E depois verificamos, ups, se calhar não era bem isto, vamos voltar um bocadinho atrás. E eu acho que aquilo que vai acontecer é, aliás, já está a acontecer, fenómenos incríveis em redes sociais e que as pessoas vão ter que pôr um travão grande em redes sociais. E os jovens estão a ser muito vítimas de redes sociais, os adolescentes principalmente, muito vítimas de redes sociais, porque não sabem distinguir o que é o quê. Nós temos uma formação diferente, percebemos melhor, se calhar, aquilo que pode ser válido ou não, porque tivemos uma componente de não rede social e acabamos por ter uma visão muito mais alargada. Para eles aquilo é a realidade, não é? E vai-se perceber que vai ter que se pôr realmente um travão nisto e que a mentalidade que está a ser formada em rede social vai ter que ser dar um ou dois passos atrás, nem sei quantos passos serão, para que não haja desenvolvimento de cada vez mais patologias associadas às redes sociais, além de outras questões sociais associadas às próprias, não é? Entre muitas outras coisas que nós já sabemos que as redes sociais trazem, né? E por isso, eu acho que vai haver aqui, mais cedo ou mais tarde, uma readaptação à rede social e este excesso que estamos a ter hoje, e eu dou-te um exemplo muito simples. A minha geração é um bocadinho diferente da tua, nós somos da geração, já que não havia nada, não é? Pronto. Depois, quando apareceu, aquilo que nós nos ligávamos era o Facebook. Foi a primeira que apareceu assim. Mas, pronto, havia umas coisas que eram chats, mas Mensageiro. não, havia uma coisa que se chamava Portugal Chat. Esquece, era uma coisa muito rudimentar, mas Mas usavam. usavam mesmo útil. e era tipo Messenger. Precisamente, mas como a própria internet era muito lenta, aquilo era tudo muito lento, muito difícil, que andava a carvão e a manivela, pronto. Mas foi das primeiras redes sociais que apareceu, e depois nós ligamos a quê? Facebook, porque era a coisa mais ágil que havia. Repara, o Facebook está de modé, não é? Quase já ninguém, só os cabelos brancos é que ainda vão usando Facebook. Agora o pessoal é todo Instagram e vão aparecer outras. TikToks hoje em dia. TikTok, os miúdos agora gente do TikTok, não é? Mas vai chegar a uma altura em que, por força de razão, as coisas vão voltar para trás porque o ser humano não é assim.
É simples de explicar, não é? E, portanto, vai ter que se reunir outra vez em comunidade, vai ter que procurar relações verdadeiramente sociais e não virtuais. E, portanto, vamos todos um dia perceber isso e aquilo que está a andar agora num sentido vai começar a andar noutro. Eu acredito nisso. E há sinais que já demonstram isso. Sentes que o stress e o incremento da ansiedade tem muito a ver aqui também com a falta de socialização que as redes sociais dão-nos trouxeram? Com a falta de socialização geral. As pessoas vivem muito trabalho, casa, casa, trabalho, não é? E não convivem. E quando convivem, convivem virtualmente e não socialmente. No século XIX as pessoas também eram muito casa, trabalho, trabalho, casa, e durante o século grande parte do século XX também eram assim, mas tinham momentos de verdadeira socialização, em que estavam verdadeiramente umas com as outras, e muitas vezes saíam da fábrica e iam trabalhar para os campos e cantavam nos campos e faziam coisas muito engraçadas e conviviam, por exemplo, em comunidade, porque iam às vendas, os filhos eram criados uns com os outros, não é? Os miúdos eram todos criados em comunidade, uns com os outros, porque não havia o apoio que há hoje, não é? Ainda bem que evoluímos nesse aspecto, que não temos de estar preocupados, não é? Que as nossas crianças possam estar numa pessoa que até pode não ser assim tão idónea, ou agora temos as escolas e as pré-escolas e as creches que dão um grande apoio. Mas também não nos podemos demitir da nossa função de estar, de viver em conjunto, não é? Só porque agora conseguimos ter outras pessoas que cuidam dos nossos filhos, ou que cuidam dos nossos avós, ou que cuidam dos nossos pais, e que não temos que, de alguma forma, partilhar estas coisas todas que antes eram partilhadas, por exemplo. Portanto, nós podemos arranjar aqui um meio termo, é isto que eu digo. E acho sim que as pessoas estão a ficar mais desumanizadas pelo excesso de relações virtuais em detrimento de verdadeiras relações pessoais, sociais, não é? Em que estão presentes. Muitas vezes as pessoas iam para cafés ou iam para as reuniões. Agora estou-me a lembrar de uma coisa que foi muito comum nos anos 80, que eram as reuniões das Tupperware, da Tupperware, em que, em que as pessoas conviviam simplesmente à espera de vender produtos, mas que reuniam uma série de pessoas na casa de não sei quem e vendia-se assim, vendia-se assim coisas. Isto é um exemplo meio tonto, mas que é demonstrativo de uma coisa que antes se fazia e que hoje em dia não tem nada a ver, não é? E que espalha esse efeito de comunidade, que as pessoas verdadeiramente conviviam, não é? E se queriam cuidar de alguma coisa, tinham sempre alguém que cuidava daquilo. Nós hoje em dia temos lives disso, temos uma outra pessoa que faz isso, mas não temos a maioria das pessoas a fazer isso. E nós somos animais sociais extremamente gregários, necessitamos muito uns dos outros, necessitamos muito da natureza e nós estamos a quebrar isso tudo. Estamos a quebrar a nossa humanidade, aquilo que faz de nós o ser humano. Fazendo aqui a ponte com a MTC, como é que tu, enquanto terapeuta da MTC, Isso é muito taxativa. A medicina tradicional chinesa, aquilo que diz é que nós temos de estar em pleno equilíbrio com o meio e em pleno equilíbrio connosco próprios, com o nosso interior, e com o interior e com o exterior,
E, portanto, nós temos que ter uma boa relação com aquilo que nos rodeia. E isto implica, evidentemente, não haver excessos nem para um lado nem para o outro. E a MTC, desde há milhares de anos, que diz que nós temos que ter uma boa relação com a natureza. Aliás, um dos grandes pilares da medicina tradicional chinesa é o taoísmo, que vai beber toda a sua inspiração à natureza. Portanto, a medicina tradicional chinesa é, por definição, algo que lida bem com a natureza e com o meio e com as próprias relações sociais, não é? Um outro grande pilar da medicina chinesa é o budismo. E no budismo, não de uma forma religiosa, mas sim filosoficamente, não é? O budismo, uma das coisas que diz é nós temos que viver em compaixão. O que é que isto quer dizer? Nós temos que viver em empatia uns com os outros, que é aquilo que eu acho que se perdeu muito, mas muito, nos últimos anos, foi esta relação empática com as pessoas. Hoje em dia diz-se muito, nós temos que fazer empatia, mas poucas pessoas são empáticas. Poucas pessoas calçam os sapatos dos outros. Poucas pessoas conseguem. Eu não tenho que permanecer no sapato do outro, não é? Mas tenho que, às vezes, ver como o outro se pode estar a sentir. E isso tem a ver com a falta de relação social que existe. E, portanto, a MTC, uma das coisas que diz é que nós temos que usufruir exatamente destas questões todas, das relações sociais, de uma boa relação com a natureza, de um bom estilo de vida, com uma boa alimentação, dar uma boa risada, dançar. A medicina tradicional chinesa diz que se nós queremos estar bem, uma das formas é dançar, é ouvir música, é sentir-nos bem uns com os outros e não simplesmente comigo próprio. Aquela imagem que nós temos muito zen, não é? Deus estar em medita é uma parte, porque a medicina chinesa também diz que nós temos que estar em equilíbrio. Ou seja, nós temos que ter relação social, mas também temos que ter momentos connosco próprios, não é? Que é outra coisa que eu acho que falta hoje em dia. É que nem há uma coisa, nem há outra. Não há relação social, nem há um momento comigo próprio. Eu estou sempre com alguma coisa. Eu não tenho aquele momento de, estou simplesmente a fazer uma coisa que eu gosto de forma individual. Ou não fazer nada às vezes. Exato, ou não fazer nada. Ou não É fazer muito nada. Ou não fazer nada. Não precisa de ser em meditação, não é? Eu posso simplesmente estar. Olha, eu faço algumas vezes, não é muito fácil porque eu tenho filhos pequeninos, não é? Mas algumas vezes estou 5, 10 minutos, quando estou a cozinhar, por exemplo, a ouvir música, estou ali a saborear aquele momento. Estou a fazer uma coisa que gosto e ao mesmo tempo a ouvir música e a fazer uma coisa que me faz bem. E isto é das melhores formas de meditação que existe. Porque as pessoas acham que meditar é só estar ali a ABCD. Não. Pronto, eu sou muito, como tu sabes, muito de boneco e faço muita caricatura daquilo que se faz, não é? Evidentemente que eu estou a exagerar um bocadinho aqui em alguns aspectos. Que é essa a imagem que as pessoas Claro. não pensar em nada. Exato. Impossível não. Exato. Impossível não passar em nada. Não é nada disso que é a meditação. A meditação, o grande objetivo da meditação é focar. Focar numa coisa. Para que pensamentos intrusivos não invadam a nossa mente e nos confundam nas ações, nas funções e tudo isso. De alguma forma,
Quando nós focamos, é como se estivéssemos a fazer uma libertação das funções cerebrais para outras coisas. Pronto. E eu posso me focar a fazer jardinagem, a caminhar, a reparar na minha postura, que é muito importante, que às vezes nós achamos que estamos muito bem e depois olhamos para o espelho e estamos todos tortos. E quando faço Qigong com os pacientes, às vezes é de rir, porque eles apercebem-se das más posturas que têm. E é uma coisa que, eu não sabia que eu estava assim, eu achava que estava direito. Acho que é uma corporal que eles têm. Exatamente. E digo muitas vezes, peço para nos fazerem exercícios, já agora é uma coisa que se pode propor aqui, um desafio que eu faço, é experimentem em casa, fechar os olhos e estarem simplesmente direitos em frente a um espelho. Pode ser espelho do guarda-vestidos, espelho da casa de banho, um espelho de um corredor, e vejam como estão. E se aquilo que estão a pensar corresponde à realidade depois quando abrem os olhos. E se vocês se virem um bocadinho tortos, é melhor trabalharem aquilo que se chama propriocepção. Porque o esquema corporal é muito importante para as nossas ações no meio, não é? Eu só quando tenho noção do espaço que eu ocupo, a minha verdadeira noção do espaço que eu ocupo, é que eu vou ter também, depois, uma verdadeira noção do meu próprio ser e da minha percepção do meu próprio eu, não é? E das interações que também tenho com o outro, não é? Exatamente, Eles não é? são o mais equilibrados possível. Ora nem mais. E há outra coisa muito importante, a nossa comunicação é essencialmente não verbal. Se eu tenho uma má postura, eu vou estar a comunicar de forma não verbal. Há ali um mistranslation, não é? Há ali um erro de interpretação por parte do outro, que é normal pela postura que eles estão a ter, não é? E o outro pode achar, aquele fulano é bastante agressivo, sempre com os ombros para a frente, uma coisa. Isto tudo inconsciente, não é? E o que é que pode fazer? Pode fazer com que eu me possa até afastar de determinada pessoa simplesmente porque aquela postura ou a presença daquela pessoa não me faz sentir bem. E tem a ver. Exatamente, e nem sei porquê. E tem a ver com uma postura errónea que nós estamos a fazer. Que nem é aquilo que queremos transmitir, não é? Isso da Marijão, tocando aqui num outro teu ponto de estudo, ao qual tu és muito forte, também ainda não tem impacto pelas nossas emoções. Claro, sim. O nosso corpo espelha as nossas emoções. E nós podemos regular as emoções pelo corpo e o corpo pelas emoções. E isto é muito interessante. Os estudos do grupo do António Damasio e de todos os cientistas que estão ligados à componente emocional, ultimamente, que têm por base as neurociências, demonstram precisamente isto. Que eu consigo regular a minha emoção a partir do corpo, ou seja, eu alterando a minha postura, eu consigo ter uma emoção diferente, ou posso induzir em mim uma emoção diferente, assim como eu, tendo uma emoção, eu posso ter um corpo diferente. Eu posso ter até um constante feedback disto. Ou seja, eu tenho uma patologia e essa patologia pode-me ter originado uma emoção. E se eu corrigir a parte corporal e a parte emocional, a probabilidade de sucesso dessa patologia é muito maior. Cada vez mais se sabe que a interferência das emoções nas patologias, sejam elas de que tipo forem, é cada vez maior. Já se fala em que há cerca de 70% de patologias, atenda para mais, que têm uma relação psicossomática, que é uma enormidade, não é? E há muitas pessoas dedicadas à área da psicossomática precisamente por isso. E, portanto, hoje em dia nós vemos, por exemplo, os coaches no coaching.
a dizer, quando quiser falar em público, ponha-se assim ao espelho e fazer a postura. O Cristiano Ronaldo, eu tenho quase a certeza, eu não estou lá porque não sei, mas tenho quase a certeza que ele tem alguém a dizer para ele ter determinadas atitudes quando vai marcar um livro, quando vai chutar a bola, quando inicia o jogo, quando ele tem muitas marcas de que tem um coach ou alguém por trás a dizer daquelas atitudes todas. Porque aquilo é muito típico de quem quer, pode ser um natural born, também acontece. Mas é muito típico de quem quer ter determinado nível de sucesso e aquilo começa na postura. A postura que eu tenho na vida. Mais uma vez recorrendo aqui ao professor Frank, que hoje está muito. Está sintonizado. Está muito. Ele costumava dizer que para nós termos sucesso na vida tínhamos que ter um gancho aqui. É andar de peito feito para a vida. Eu já mudei aqui a minha postura, caramba. E na verdade é muito diferente nós andarmos assim, andarmos assim. Esta postura confiante, caminharmos confiantes, assertivos, com segurança na vida, porque a assertividade é segurança. E esta postura transmite-nos segurança. Transmite-nos o eu consigo. Eu enfrento, eu vou à luta, eu consigo ser resiliente, eu consigo ser resistente, eu vou continuar a caminhar perante os obstáculos que me surgem. E vou conseguir. Sim! Aquela atitude de Cristiano Ronaldo, não é? E isso é muito importante para que eu consiga ultrapassar diferentes coisas. Pode ser uma patologia, como pode ser uma questão profissional. Um desafio na vida. Um desafio seja ele qual for. E muitas vezes, eu sei que é difícil, quando nós estamos um bocadinho mais exaustos, ou quando estamos um bocadinho mais deprimidos, ter este tipo de postura. Mas, como tudo, é uma questão de treino. Treinar, executar. Às vezes, nós, em termos musculares, não é? Os jogadores de futebol agora, por exemplo, acabam a época, eles têm um mês de férias e, evidentemente, que o tónus muscular deles vai ser alterado. Basta 3 ou 4 dias para haver essa alteração. Então, eles têm que fazer uma recuperação funcional dos seus músculos e por isso é que há a chamada pré-época para tudo. Exatamente, para os preparar em termos físicos, em termos mentais e depois em termos táticos. E isso acontece na mesma com todos nós. Nós temos momentos em que precisamos de trabalhar em determinadas áreas porque houve uma situação qualquer que nos fragilizou em determinado aspecto. Então temos que trabalhar esse aspecto. Quer em termos depressivos, por exemplo, quer em termos, por exemplo, mais de ira. Também há muita gente irada. Nós vemos muita gente que precisa, no fundo, de dar um morro na mesa e dizer assim: epá, estou farto disto. E não dão, e não dizem. E não explicam, e não comunicam. e não falam. E depois, isso onde é que se vai manifestar tudo? No corpo. Porque eu costumo dizer até aos pacientes que o corpo está a gritar por ajuda. Porque quando existe esta supressão emocional, o corpo começa a ter manifestações muito marcadas. Muito marcadas mesmo. Como é que os nossos pacientes, ou quem nos estiver a ouvir, pode perceber se tem essas manifestações no corporais ou não? Quais é que são as principais manifestações corporais? Falando só destas duas emoções, a depressão é muito típica, o cabisbaixo, falta de força, os ombros para a frente, alguma falta de vontade para fazer seja o que for, até às vezes para se levantar do sofá e fazer xixi. Falta de motivação, não é? Falta de motivação,
Às vezes existe peso corporal associado, as pessoas parecem que têm peso no corpo, e é difícil mesmo mover por causa desse corpo, essa sensação de peso. Um, são muito características. Às vezes existem outras questões associadas mais ao nível da pele, isto muito ligado à componente mais depressiva, que muitas vezes tem um grande índice de fadiga por trás também, não é? Se nós estivermos a falar de ir, então vamos ter ali grandes tensões emocionais. Parece que o músculo todo está em pedra. Parece que, no fundo, existe às vezes também uma sensação de dor por opressão, não é? Como se a pessoa estivesse a ser oprimida, esmagada. Às vezes há situações, parece que tem o peito apertado, porque é tal coisa, é como se estivesse a abafar um grito, não é? É um bocadinho a imagem. Outras vezes as dores vêm-se localizar mais na região das angas, por exemplo, e ombros, aquela sensação de ter aqui sempre isto preso, não é? Às vezes tornozelos, e nós até costumamos brincar a dizer: está na altura de dar um passo em frente. Porque parece que o nosso corpo sabe aquilo que nós temos que fazer, não é? E sabe mesmo. E sabe isso. E às vezes as pessoas dão um passo em frente e dizem: parece incrível, mas tudo está melhor agora, não é? Eu lembro-me de uma aluna que tive que ela andava sempre cheia de dores, demasiado tensa. E eu perguntei-lhe: olha, isso normalmente tem a ver com questões que nós estamos a suprimir muito, e frequentemente é com patrões, ou com diretores, ou com aquilo que for, com situações profissionais. E ela é realmente. Eu estou com uma situação profissional que é demasiado para mim. Exigem demasiado, só querem objetivos, 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 que isto é muito típico. E só tens que falar com as pessoas e decidir o passo, que é muito importante decidir. Não interessa se é certo, se é errado. Interessa é, quando nós estamos numa rotunda, escolher um caminho. Se aquele caminho não for o certo, podemos sempre voltar à mesma rotunda e escolher outro. Que às vezes nós temos a ideia que não, mas é verdade, podemos sempre escolher outro. E ela, o caminho que escolheu foi: eu não posso mais com isto, e decidiu despedir-se. Despediu-se. E o que é certo é que pouco tempo depois, 1, 2 semanas depois, ela estava sem dor nenhuma. Estava bem. E estava feliz. E às vezes temos que dar um passo em frente para podermos dar 2 ou 3. Um passo atrás para podermos dar 2 ou 3 em frente. Isto é frequente. Eu sou um exemplo de todas as portas que se fecharam, a consequência foi a abertura de grandes portões. Foram sempre melhores. Foi sempre melhor aquilo que eu tive pela porta que se fechou do que o contrário. Porque às vezes nós também precisamos daquele impulso de: a minha amiga, não é por aqui. Tu tens que perceber que não é por aqui. É ali ao lado. Olha, vai para ali para o lado. E a gente dá aquele passo lá: isto é magnífico. E depois ganhamos mais, pumba, mais outra porta que se fechou. Afinal, há aqui qualquer coisa. E logo ao lado está outro portão a abrir-se. E de portão a portão nós vamos chegando lá. E porquê que tu achas que as pessoas têm tanto medo da mudança? Porque mudar implica um certo grau de desconhecimento. Não é? Eu, quando mudo, muitas vezes não sei por onde mudo.
Não sei como vai ser. Há uma certa insegurança na mudança, não é? Eu não sei, pelo facto de mudar, se vai ser melhor ou pior. A maioria das pessoas não tem esta certeza. E, portanto, eu tenho sempre medo do desconhecido. É uma questão de sobrevivência, não é? Eu se estou aqui, neste sofá, quentinho, confortável e não sei o quê, impede-me de ter outros caminhos Conhecer outros sofás. conhecer outros sofás. Sofás que podem até ser bastante mais agradáveis e que tenham, por exemplo, braços, não é? Onde a gente possa pôr. Ah, mas, se eu estou aqui confortável, para que é que eu vou para outros sítios, não é? Porque na verdade isto também podia começar a dar uma dor aqui na anca, ou estava a dar aqui uma dor não sei aonde, e está-me aqui a dar algum desconforto. E estou a precisar de mudar de sofá. Mas não mudo, porque este é o sofá que eu tive toda a vida, para que é que eu vou mudar? Mas às vezes é importante porque estas dores, sejam elas de que tipo forem, passem. E um sofá novo, uma coisa nova na nossa vida, os portugueses são muito sábios. E há um provérbio para tudo em Portugal, não é? E há um maravilhoso, que é quem muda, Deus ajuda. E podem ter a certeza que, tendo a crença que tiverem, quem muda é sempre ajudado, seja de que forma for. Sempre de que forma for. Há sempre ali qualquer coisa. Se lhe quiserem chamar Deus, se lhe quiserem chamar amigo, se quiserem chamar patrão, se quiserem chamar pai, mãe, até um cão, podem chamar, mas vai sempre haver qualquer coisa que vai ajudar na mudança. Portanto, não há que ter medo da mudança. Eu já mudei muitas vezes. Já fiz muitos caminhos. Só os sítios por onde andei já foram tantos. Eu costumo dizer, só de casa já mudei 9 vezes. Só de casa. Por isso, ah, a mudança é verdade que tem sempre ali uma certa ansiedade por trás, porque tem um nível de insegurança por trás. Mas é sempre algo positivo. Todos os grandes livros da humanidade, e o mais antigo deles todos, conhecido, é o I Ching, que numa tradução mais próxima daquilo que se quer, que talvez eles pudessem querer dizer, tem a ver com o livro das mudanças, das transformações, que às vezes é dito no livro das mutações. Camões dizia: todo o mundo é composto de mudança. Na Bíblia fala da mudança, da necessidade de mudança. Em todos os grandes livros da humanidade, a mudança é vista sempre como uma forma positiva e nunca como uma forma negativa. Nunca. Portanto, o pior que existe na nossa vida é estagnar. É o pântano. Começa a acumular ali detritos, atrás de detritos, atrás de detritos, e portanto, começa a trazer coisas que não são boas. Às vezes nem se vê, porque está lá embaixo. Mas depois, quando alguém mexe no pântano, vem aquilo tudo para cima e vem a porcaria toda cá para cima. Não é? E às vezes é bom sair do pântano. É bom sair da lama, que também é uma forma de estagnação, não é? E nós também temos essa imagem da lama, não é? Eu estava na lama. Tudo ali. Eu tenho que ter ira para ter o ímpeto para a iniciativa, não é? É o cortisol que nos faz agir. Olha isto. É a adrenalina que nos põe em ação, não é? Que nos faz agir depois desse ímpeto para iniciar. É depois a adrenalina associada ao cortisol que nos faz ter a capacidade de ação. E é por isso que algumas pessoas vivem viciadas nestas duas coisas e depois o que acontece quando têm férias, por exemplo, quando há uma quebra de cortisol e adrenalina, sentem que estão em burnout.
porque sentem que estão completamente exaustas e que não podem mais. Quando há a quebra destas duas coisas, é quando nós sentimos mais fadiga. Por exemplo, nós temos que ter estas coisas para que possamos agir. Temos que relaxar e a tristeza serve como processo de relaxamento. É a tristeza que nos permite estar mais introspectivo, fazer reflexões, estar mais connosco. Não diria tanto tristeza, mas uma certa melancolia ou nostalgia, que tem a ver com esse processo de relaxamento, não é? E a tristeza tem que lá estar presente. Nós não podemos é ficar em nenhuma destas emoções. E, portanto, aquilo que é importante é caminhar na vida em equilíbrio emocional. E isso vai levar, evidentemente, a um equilíbrio orgânico também. E por isso é essencial que eu perceba não ficar demasiado embrulhada em nenhuma destas emoções. Eu não posso estar sempre alegre, porque agora também há a teoria da hiperfelicidade, não é? Todos dizem, agora curtir, impossível, isso não existe, não é? Não pode nunca, nós não podemos nunca estar assim. Portanto, aquelas imagens de Facebook que as pessoas estão sempre em grande euforia, é patológico. Não é uma coisa que as pessoas devam permanecer, não é? E há muito essa cultura da hiperfelicidade, como se as pessoas não pudessem. Também depende um bocadinho do conceito da felicidade, não é? Eu, por exemplo, para mim, felicidade são momentos em que eu estou em equilíbrio comigo própria, com o meio e estou em harmonia. Isso para mim é que é felicidade, é sentir em harmonia. Não é sentir-me eufórica, porque eu acho que também há aí uma questão de distorção plenamente à palavra felicidade. Todos nós andamos aqui à procura de o que é que ela é, e tem a ver com a sensação de bem-estar, não é? E isto, para mim, tem a ver com o equilíbrio que nós possamos estar a sentir na altura, com essa harmonia. E por isso, aquilo que eu digo sempre é bom aprendermos com os miúdos, é bom aprendermos com, por exemplo, animais domésticos, também nos ensinam muito, porque eles têm uma perspectiva da vida muito simples, com poucas exigências, não é? Eles não querem ter o melhor Mercedes, nem a casa mais não sei o quê, o meu filho fica contente por ter um castelo dentro do quarto. Pronto. E é capaz, nós sempre que achamos, epá, está aqui este brinquedo espetacular para ele, faz bolinhas com a boca e não sei o quê, não sei o que mais, e ele gosta do ao lado, que é muito mais barato, que é muito mais simples. São das chaves. É rolando, não é? Olha, eu nunca mais me esqueço que ofereci uma prenda à filha de uma amiga minha. E eu toda contente porque aquilo era espetacular e ela pôs aquilo de lado e ficou a brincar com o papel de embrulho e colasse. Portanto, adoram taparoés, adoram tachos, coisas assim que nós achamos que não é assim tão interessante. Pronto. E acho que nós devíamos de aprender a saborear as pequenas coisas da vida como eles e a viver um bocadinho mais aqui e agora. Sim. Esse foi o principal ensinamento que os teus filhos trouxeram nestes últimos 3 belos anos. Sim, foi um dos principais ensinamentos. Outro ensinamento é viver a vida cada vez com mais tranquilidade. Se tem filhos, tens que manter um registro de tranquilidade muito maior.
porque não podes desregular. Tu, se desregulas, tudo está desregulado. Eles ficam completamente desregulados, passam-se e aí não há hipótese. Tu tens que estar o mais regulada possível para que possas transmitir essa regulação aos teus filhos. Porque, como não sabes, as crianças têm dificuldade de regulação, não é? Eles não sabem explicar muito bem o que estão a sentir e então compete-nos a nós percebermos essa dificuldade e ajudá-los à regulação que eles ainda não sabem fazer. E sem nunca interferir, manipulá-los de alguma maneira, não é? Porque senão aí estamos a causar grandes vieses no futuro emocional deles e temos aí descompensações grandes. E portanto, essa aprendizagem da regulação é fundamental. A não descompensares. E eles testam-nos muito. E tu sabes que eu tenho um filho, o outro ainda é muito pequeno, mas eu tenho um filho que é muito desafiador nesse aspecto, não é? Porque tem características diferentes e portanto, ele desafia muito o adulto, questiona muito o adulto e tudo é muito pensado e muito questionado e tem que ser tudo explicado. E foi outra coisa que ele me ensinou muito é tentar explicar as coisas de uma forma mais simples possível para que seja entendível. E outra coisa que eu noto muito é que a maioria das pessoas fala caro, mas sem saber exatamente aquilo que está a transmitir. E sem saber se o outro está a perceber. Porque depois dizem todos, pois é, mas não. Exatamente. Não perceberam nada do que foi dito. Quantos pacientes nós temos que nos chegou aqui que foram ao médico e não perceberam nada. Exatamente. E nós perguntamos, mas foi explicado? Sim, mas então o que é que recolheu daí? Depois não percebi. Porque estava nervosa, estava ansiosa, utilizou termos que eu. Exatamente. Ou seja, o que é que o paciente estava? Era a criança em frente ao adulto, não é? Pondo isto desta maneira, o médico estava a ser o adulto e o paciente estava a ser a criança, que estava desregulada e precisava que alguém entendesse essa desregulação e o profissional de saúde não entendeu essa desregulação. Aliás, eu diria que há muita literacia nesse aspecto nos profissionais de saúde, por aquilo que eu vejo, e noutros aspectos também, e o profissional de saúde não sabe que tem essa literacia, que ainda é mais grave. Porque aprende muito nos cursos as coisas todas muito técnicas, muito científicas, não é? E depois falta o essencial. E não entende que tem que, se calhar, a principal formação que tem que fazer é nesse aspecto. Ou seja, cultivar-se nesse aspecto. Que este tipo de formação não se vai buscar a cursos. Nós podemos ir buscar umas ideias, mas não vamos buscar a cursos. Tem que ser cultivado. Tem que ser autocultivado. Isto não vale a pena eu tentar, de alguma forma, trabalhar as minhas belas penas se eu não as tenho. Não é? E portanto eu tenho que as ter. E normalmente há duas maneiras de ter essas belas penas. Ou é por formação natural, não é? Por educação, por todo o crescimento e experiência que a pessoa acabou por adquirir e pronto, e as penas estão naturalmente. Ou então eu tenho que cultivá-las. E tenho que, de alguma forma, fazer com que todo o caminho que eu tive até ali, que foi destruindo as minhas penas, porque nós nascemos com umas penugem muito giras, depois vamos perdendo, foi destruindo as minhas penas, eu tenho que voltar a cultivá-las de alguma maneira. E, por exemplo, uma das coisas que destrói bastante penas nas árvores é o stress.
E quantos profissionais de saúde trabalham o seu próprio stress? Muito poucos, até porque cada vez mais o profissional de saúde quer trabalhar mais e mais e mais, e mais e mais e mais. E se houvesse 48 horas no dia, trabalhava 47,5 e tinha aquela meia hora só para dormir ou tomar café. E depois ainda trabalhavam, alguns ainda eram capazes de trabalhar 49, não é? E não pode ser. Se há coisa que um profissional de saúde tem que ser, é extremamente harmonioso para que possa compreender o outro e para isso tem que trabalhar a sua própria harmonia. Tem que se trabalhar a si próprio, não é? Tem que todos os dias regar a sua planta, escovar as suas penas, para que, de alguma forma, depois, quando o paciente chegar, a primeira coisa que se sente é bem-estar. Frequentemente, e tu sabes que isto é verdade, nós temos pacientes que dizem precisamente o contrário. Eu entrei e senti logo ali que a pessoa estava ali só para me despachar ou para... Que não estava a ser ouvida. Que não estava a ser ouvida ou que não estava a ser bem acolhida. E, na verdade, quer em inglês, quer em português, a palavra healing e cura tem a ver com cuidar. Antes de mais, eu tenho que cuidar. A própria palavra, existem algumas discussões sobre a etimologia da palavra medicina, mas uma das mais marcadas é precisamente o cuidador. Não é? É aquele que cuida. Portanto, se nós queremos ser profissionais de saúde, nós temos, antes de mais, por princípio, cuidar o outro. E não despachar o outro. E não olhar para o outro como se o outro estivesse coberto de cifrões e eu posso ir lá buscar os cifrões. Eu tenho que pensar o que é a minha profissão. Se eu quero cifrões, eu vou trabalhar para gestor. Porque o gestor é que faz os cifrões. Se eu sou profissional de saúde, eu tenho que promover saúde. É a minha principal função. Claro que eu, a promover saúde, também preciso, de alguma forma, de me sustentar. E nas sociedades atuais, isso faz-se com rendimento que vem a partir daquilo que o paciente paga. Mas a minha principal função não é fazer dinheiro. A minha principal função é cuidar. Logo, eu tenho que dispor de toda uma parafernália de coisas pessoais e não só, que façam com que o paciente se sinta cuidado. Eu ainda ontem estive com um paciente que era muito próximo do professor Nuno Grande e que me disse uma coisa curiosa, porque ele teve a irmã dele foi cuidada pelo professor Nuno Grande e ele disse: não havia dia que o professor Nuno Grande não lhe ligasse a perguntar como ela estava. Um homem que era extremamente ocupado, que tinha múltiplas funções, multitasking, mais conceituado que ele é difícil, fundador do ICBAS, não é? E pegava no telefone e ligava aos pacientes. Pessoalmente, não era o assistente, não era o não sei o quê, era ele pessoalmente que ligava aos pacientes. A pessoa não era, depois o senhor tornou-se próximo, mas não era alguém próximo na altura. Okay? Não era familiar, não era amigo, não, era um paciente normal. O senhor era um paciente normal. E ele tinha esse cuidado. Eu própria, há pouco tempo, tive uma experiência com o meu filho, com o dentista do meu filho, o doutor Carlos Silva, já agora, se não estiver a ver, muito obrigada. Aqui um exemplo de um profissional de saúde que deixou uma boa marca. Deixou uma boa marca porque ele
teve uma abordagem bastante humana para com o meu filho, que percebeu finalmente que tinha que verdadeiramente deixar a chupeta, e ele falou quase de igual para igual. Não é? Explicou como se estivesse na universidade a explicar aquilo que se passava. E ele, muito atento, ouviu aquilo tudo, e ele explicou o porquê, e depois fizeram um compromisso em comum, como se fossem dois adultos. Foi tão engraçado. Assinar um contrato. Assinar um contrato e tudo, foi muito giro. Eu tinha uma vontade de rir, quer dizer lá, mas pronto, mas é assim que se faz. E ele, humildemente, passado 3 dias, levou-nos a perguntar como é que tinha corrido. E isto foi em março, princípios de março ou finais de fevereiro, e até aos dias de hoje o Duarte não pegou mais a chupeta. Assim, de um dia para o outro. De um dia para o outro, não. Foi daquele momento para a frente. E a humanidade daquele senhor, que já é uma pessoa com algum nome também não tinha necessidade nenhuma de ligar 3 dias depois a perguntar se estava tudo bem, ele fez isso. Não é? E isto é que faz os grandes profissionais e a diferença entre o profissional comum e os profissionais que têm distinção. Não é? Porque as pessoas não vão valorizar tanto a componente técnica ou científica, vão valorizar a forma. Todos nós, em qualquer relação, valorizamos a forma como somos cuidados. Nós escolhemos as pessoas que estão ao nosso lado na vida pela forma como elas cuidam de nós. Não é por mais nada. E o mesmo é com qualquer outro profissional de saúde. Eu vou a um gestor, ou um contabilista, e ele trata-me com 7 pedras na mão, alguma vez eu vou do lado. Por muito bom que ele seja. Não, vou do lado. Isto é a mesma coisa dos profissionais de saúde. Que têm dupla responsabilidade nesse aspecto. Porque, supostamente, aprendem durante a formação que isto é importante. Acho que, em termos de formação, ainda é muito pouco dito isto, já é dito, mas é muito pouco dito isto, mas que é muito, muito importante vincar esta questão. Que é que te leva de todos os dias a ter esse inner drive para fazer essa transformação na vida das pessoas? É aquilo que me leva. Eu sou professora de Direito há muitos anos, que é uma pessoa que nos conhecemos em comum, e ele disse, o professor alemão, disse uma coisa muito engraçada sobre a minha pessoa. Chegou lá uma aula e tal. Vocês sabem porque é que a Maria João faz tanto aqui pelo curso? Não deixou responder, claro. Típico. Ele não já vai estar a ouvir. Porque é altamente altruísta e tem o seu máximo bem-estar mudar-se aos outros. E é isso mesmo que eu faço. Com qualquer paciente, aquilo que eu faço é dar-me àquela pessoa que está ali. E luto por ela, pela melhoria, pela saúde dela, até ao último. Que mensagem? Aliás, desculpa só, eu costumo dizer que as pessoas às vezes vêm muito cansadas das lutas que estão a ter com as suas patologias, claro que patologias crónicas complicadíssimas, não é? E eu digo muitas vezes, pronto, agora já tenho aqui outra guerreira para poder ajudar a ultrapassar esta questão. É sempre assim que eu digo, principalmente nestas patologias crónicas, aos pacientes. Que mensagem é que tu gostarias de deixar assim de jeito de somar todos aqueles que não temos de Aquilo que eu gostava de dizer às pessoas é sentem-se um bocadinho em casa
e vejam o quanto são felizes. Saboreiem. Porque são. No mínimo que possam ter de positivo da sua vida, agarrem-se a isso. É essa positividade. Porque é só às vezes nessa pequena sementinha que ainda está aí de positivo na nossa vida, que podem cuidar, regar, transformar e fazer uma planta gigantesca de saúde e bem-estar. Mas de tudo.